E hoje nós vamos falar sobre um tema interessante. Talvez a princípio seja até um pouco engraçado, mas o tema é fora do alcance das crianças. Diga para o seu lado: fora do alcance das crianças. Não se preocupa não que vai dar tudo certo, amém? Deus é bom, aleluia, glória a Deus. Sabe, essas últimas semanas nós temos percorrido um caminho de entendimento acerca desse tema, acerca da paternidade de Deus, acerca de quem nós somos em Deus, e como tem sido libertador, como tem sido algo extraordinário que o Senhor tem nos ensinado durante essas semanas que se passaram, a cada quinta, a cada parte que a gente foi ministrado, né, sobre o nosso legado, sobre as marcas de um filho, sobre o tema tal pai, tal filhos, sobre a promessa do pai. E hoje nós vamos finalizar com o entendimento acerca de algo que nós estamos debaixo dessa dispensação das promessas, das bênçãos, de uma herança em Deus. Mas sabe, irmãos, existem coisas no nível, na vida com o Senhor, que nós só vamos desfrutar quando alcançarmos determinado nível de maturidade. Então existem algumas coisas que estão inacessíveis na sua vida, de acordo com o que Deus já projetou e planejou para você, embora você seja filho e herdeiro, que você só vai poder desfrutar, usufruir disso, no dia em que você alcançar aquele nível de maturidade, que te habilitará para então você poder tomar posse e desfrutar de tudo quanto Deus tem para a sua vida. Porque o que às vezes a gente pensa é que pelo fato de a gente ter convertido e hoje caminharmos no Evangelho, Deus tem que, de forma inevitável e urgente, sabe, liberar sobre nossas vidas tudo quanto a gente acha ter necessidade. Mas eu creio que existe sim o favor de Deus sobre a nossa vida, mas existe também um tempo para que as promessas de Deus em nossas vidas, de fato, surtam o efeito de promessas e não de maldição. Porque quando nós queremos desfrutar da promessa de da hora, muitas vezes ela se converte em maldição, porque não temos ainda a estrutura para poder desfrutar e administrar aquilo que Deus nos deu. Amém? Então a filiação, ela é o primeiro passo. Entender que nós somos filhos de Deus é o primeiro passo. Entender que Deus é o nosso Pai é o primeiro passo. Entender que nós temos um novo legado em Deus é o primeiro passo. Sabe, irmão, de fato, a primeira maior intenção do coração de Deus é que eu e você nos tornemos filhos de Deus. O primeiro e maior desejo do coração do Pai é que a gente se torne filho, como a Bíblia fala em João 1, versículo 12, que todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então a primeira intenção de Deus, o maior desejo, sabe, irmãos, do coração de Deus, em primeiro lugar, é que eu e você sejamos feitos seus filhos. Mas o segundo maior desejo do coração de Deus é que eu e você sejamos maduros. Amém? O primeiro é que a gente seja filho, e o segundo é que a gente cresça, amadureça, que a gente, sabe, queridos, entre em um nível de maturidade, para então desfrutar de tudo o que Ele tem para nossas vidas. Sabe, há 7 anos atrás, nós tivemos uma bênção, um presente de Deus, chamado Clara, que volta e meia chega aqui correndo, deve estar envolvida aí nessa risada, e ela tem hoje só 7 anos. Tudo que é nosso, meu e de minha esposa, é dela. Só que nem tudo que é dela, ela pode administrar ainda. Nem tudo que é dela, ela já pode desfrutar. Por quê? Porque ela não tem a maturidade necessária ainda. A nossa casa é dela, mas eu não posso dar ela a chave de casa e dizer assim, chega a hora que você quiser. Sabe, o nosso carro é dela, mas eu não posso pegar a chave e dar a ela e dizer assim, pode dirigir, filha. Por quê? Porque ela ainda é despreparada para isso. Ela ainda é infantil, menina, ela ainda é uma criança, ela ainda é imatura para desfrutar daquilo que, embora já sendo dela, mas que ela ainda não pode tomar posse. E quando nós entramos na vida espiritual, nos afiliamos, sabe, irmãos, como filhos de Deus, a expectativa agora do coração de Deus é que a gente cresça. Para quê, irmãos? Para a gente desfrutar de coisas cada vez mais extraordinárias na presença dEle.
E às vezes nós passamos a nossa vida e não saímos dessa primeira fase, que é a fase da infância. Quando a criança nasce, a gente fica esperando, né, ela amadurecer um pouquinho ali os primeiros dias, primeiros meses, para a gente começar a interagir com ela, né? A gente fica esperando. No início é só dormir e comer. Come e dorme, come e dorme. E aí você limpa, né, dá um banho, dorme. Aí você, né, acorda, mama, dorme. Daqui a pouco você acorda, limpa, né? Vai e não tem aquela interação. A gente fica esperando o primeiro sorriso, a gente fica esperando a primeira palavra, a gente fica esperando quando crescer para calçar aquele sapatinho que eu vi na loja, a gente fica esperando cada fase para poder dar a ela, sabe, irmãos, um outro nível de desfrutamento da vida, porque a fase anterior não nos permite, sabe, dar a ela ainda essa oportunidade, mas a cada fase que ela supera e a nova que ela alcança, também traz consigo coisas novas. A cada fase que ela entra de novidade, traz consigo coisas novas sobre a sua vida. Então hoje nós podemos fazer coisas para ela que há 2 anos atrás não podíamos, porque ela não tinha ainda a habilidade necessária para administrar aquela realidade. E então, por exemplo, ela gosta muito de piscina, ela gosta de mergulhar. Há uns 2 anos atrás a gente não ficar com medo assim, não fica muito tempo não, botou a cabeça, suspende. Hoje a gente já fica olhando assim, ela já vai de uma ponta, vai até o meio. Onde eu fui, pai? Né? Já não precisa aquelas boias, né, que no pé, no ombro, no joelho, na barriga, né, em tudo que é lugar. Não, só basta agora uma nos braços. E então a gente vai dando a ela uma outra liberdade. E consequentemente ela começa a desfrutar de coisas que a imaturidade não lhe permitia antes. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Nos tornamos filhos. E agora uma expectativa de Deus de quê? De que você cresça. Para quê? Quando ele chegar naquele nível eu quero dar isso a ele. Olha, quando chegar naquele nível eu quero proporcionar isso à vida dele. Porque existem coisas, irmãos, que no âmbito da primeira fase, da infantilidade, vão estar fora do seu alcance. Por isso o tema, fora do alcance das crianças. Porque enquanto você for criança, no nível espiritual, existirão prateleiras que você não vai poder alcançar no reino espiritual. Existirão coisas que você não vai poder desfrutar, porque você ainda não está preparado para alcançar aquilo. Você não está preparado para desfrutar daquilo. E então a gente vai ficar amargando, sabe, esperando. E às vezes essa infantilidade, ela não é apenas o reflexo de um período, mas às vezes de um comportamento que nós associamos. E nós não nos permitimos, queridos, evoluir. Ficamos sempre naquele lugar de infantilidade, de mesmice, sabe, irmãos, de imaturidade. E consequentemente a gente quer as coisas de Deus, mas a gente não se coloca debaixo de um nível de transformação pela palavra, pelo relacionamento com Deus, como filhos de Deus, crescendo, amadurecendo, para que então possamos também ter como resposta do Pai, irmãos, coisas ainda maiores. Amém? Então tem coisas que talvez hoje você não consiga alcançar, porque o nível de maturidade que você está até então não te permita ainda, mas o desejo de Deus é que você cresça, amém? Prossiga, amém? A infância espiritual é uma fase que precisa passar em nossa vida, assim como a infância no contexto natural. A infância espiritual precisa passar, irmãos. Precisamos sair daquele lugar de uma eterna dependência. A criança, ela é dependente até um determinado momento da sua vida, mas chega um momento que você não precisa dar banho nela, ela pode entrar no banheiro e ela mesmo lá se vira, né? Hoje eu não preciso entrar lá, nós não precisamos ir lá dar um banho nela, ela já sabe abrir o chuveiro, ela já sabe tomar um banho, ela já sabe ir para o seu quartinho, escolher a roupa. Hoje a gente quase não escolhe a roupa, é ela que já sabe. Ela é toda estilosa, já bota, né, a minha calça com a bermudinha por cima, com o tênis dela da moda. Então a gente não precisa mais ir lá escolher. Por quê? Porque ela já consegue se virar, ela já está em outro nível. E às vezes a gente fica numa eterna dependência, como filhos mimados. Ficamos numa eterna dependência quando já estamos, às vezes, num ponto de ter uma atitude diferente diante da realidade em qual estamos. Porque a fase da infância precisa passar. Diga para a pessoa do seu lado: a fase da infância precisa passar. Precisamos crescer, irmãos, amadurecer. A Bíblia fala lá em Gálatas 4, verso 3, o seguinte: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios 13, 11 o seguinte: quando eu era menino, falava como menino,
pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Essa passagem é marcada por um crescimento físico, porém principalmente mental. Há sim uma realidade sim, física ali, que houve uma mudança, mas a maior mudança, irmãos, está aqui, ó, em uma percepção, em uma capacidade de gerar conceitos e de interpretar as circunstâncias ao nosso redor e, consequentemente, ter uma conduta de acordo com a realidade. Porque o comportamento de uma criança é totalmente diferente do comportamento de alguém maduro. A criança, ela tem sempre uma perspectiva do eu. O maduro, ele tem uma perspectiva do nós. A criança, ela tem medo, o medo paralisa a criança. Mas o maduro, ele sabe lidar com o medo. Existem comportamentos totalmente diferentes, que o entendimento nos leva a uma postura, e não somente porque hoje em dia tem pessoas que têm lá 15 anos, mas parece uma criança de 8. Mas hoje tem criança de 8 que se comporta muitas vezes como adolescente de 13, 14, 15 anos. A mentalidade, porque a maturidade, ela não só é marcada por um crescimento físico, mas principalmente mental. E a Bíblia diz em Romanos, capítulo 2, verso 12, Romanos 12, que devemos crescer, não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas nos transformar pela renovação do vosso entendimento. Aí ele associa essa mudança de mentalidade a um outro estágio que ela vai poder desfrutar, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, olha para mim, para que você desfrute da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, diga assim comigo: eu preciso crescer. Para que a gente desfrute desse ambiente de plenitude das bênçãos de Deus, precisamos crescer. Porque assim como eu entendo, irmãos, que existem coisas que eu não posso dar clarinha ainda, por causa da idade dela, por causa do nível de maturidade dela, Deus, ao olhar para a gente, Ele sabe quando estamos prontos para determinada coisa ou não. E como pai, Ele só vai te dar as coisas no momento certo. Por quê? Porque como um pai, Ele não quer que aquilo que Ele te dê, te tire dele. Ele não quer que aquilo que Ele te dê, te mate. Ele não quer que você, sabe, querido, quebre a cara com algo que você não sabe desfrutar. E às vezes estamos na infância, mas queremos coisa de adulto, e porque o pai não está dando, a gente faz birra. A gente reclama. A gente bate o pé. A gente, ele lidou com isso. Pai, posso? Não. Eu falei, tem que aprender. Não, filha, não está na hora. É minha responsabilidade que você desfrute cada momento de forma saudável. Mas existem coisas que você vai desfrutar quando você crescer. Então, para viver coisas extraordinárias em Deus, entenda comigo, precisamos amadurecer. Amém? Precisamos amadurecer. Sabe, e Deus nos dá toda a estrutura necessária para quê? Para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente evolua. Sabe, irmãos, o mundo natural, os pais preparam um quarto. No reino, Deus prepara a igreja. Sabe, na terra se dará o leite, no reino, a palavra de Deus. Sabe, no natural, para criar, educar, ensinar a criança, tem os pais. No reino, o novo nascido tem o Espírito Santo. Para crescer bem no natural, o menino precisa de roupas, precisa de remédios, colégio, dinheiro e tudo mais. No reino, já possuímos toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Agora pensa aqui comigo. Nós já temos igreja, Espírito Santo, palavra e toda sorte de bênção. Tudo isso o Pai nos deu para que possamos crescer de forma saudável no reino de Deus e desfrutar de tudo o que é dele. Amém? Mas que também é nosso. Por quê? Porque ele nos fez filhos. E como filhos, somos herdeiros.
Às vezes nós escolhemos permanecer nesse lugar de infantilidade, apenas, irmãos, às vezes por uma atitude de rebeldia, de resistência ao agir de Deus, aos planos de Deus, porque não sabemos processar os nãos de Deus. Mas até quando Deus diz não, Deus está fazendo o melhor para você. Quando eu digo não à minha filha, eu falo para ela assim, quando o papai e mamãe diz não, é porque é para o seu bem. Porque até quando ele diz não, ele está dizendo sim, pelo seu crescimento, pela sua vida. E aí quando a criança não entende, ela vai esbravejar, reclamar. Mas ela vai ser exposta a uma realidade que ou cresce ou cresce. Então é sempre melhor obedecer. É sempre melhor, irmão, estar debaixo do favor e da graça de Deus, que nos aperfeiçoa a cada dia. Deus te colocou em um ambiente propício para você crescer. Mas se nós não entendemos as coisas ao nosso redor, nós vamos ser eternas crianças, eternos meninos. Mas Paulo fala assim, ó, quando eu era menino, ou seja, já passou esse tempo. Olha, eu me comportava assim, mas já passou. Agora eu sou como um homem, e eu penso como homem. Agora eu tenho outra maturidade. Logo, aquilo que está, pronto para mim hoje, eu vou desfrutar. Amém? Então diga para o seu irmão assim, olha, vamos crescer. Vamos amadurecer. Aleluia. Quando a gente entende, irmãos, que a maturidade é o segundo maior desejo do coração de Deus, não ficaremos atentos apenas ao que gostamos, mas ao que nos ajuda a crescer. Quando a gente entende que o amadurecimento é a segunda coisa que Deus mais anseia que a gente alcance, nós vamos perceber, nós vamos começar a ter um comportamento de não apenas querer desfrutar do que a gente quer, mas daquilo que nos faz crescer, daquilo que nos faz amadurecer. Porque quanto mais a gente amadurece, mais bênçãos de Deus vêm sobre a sua vida. Quanto mais você amadurece, mais Deus te confia coisas maiores. A Bíblia diz, no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 1, o seguinte: se o herdeiro for menino, de nada lhe difere de um escravo, ainda que ele seja dono de tudo. E ele fala no verso 2, por isso ele necessita de tutores, de pessoas que administrem o que é dele. Por quê? Porque ele não tem capacidade ainda de administrar. Enquanto eu for menino, eu não vou desfrutar coisas de quem é gente grande. Enquanto eu me comportar como menino, eu não vou desfrutar daquilo de coisas que é de gente grande. Eu lembro que quando eu era adolescente, na infância para adolescência, eu tinha um sonho. Meu sonho é, um dia quando eu trabalhar, eu vou comprar uma lata de leite condensado. Porque a gente lá, né, a mãe não deixava de tomar, era só uma colherzinha, e a gente falava assim, não, eu tenho um sonho, eu vou comprar uma lata de leite condensado. Aí a gente cresce, você continua pensando isso? Não, porque aquilo foi pensamento de quê? De menino. Aí quando você cresce, você já tem uma outra mentalidade, uma outra perspectiva, um outro desejo. Ou seja, a sua mente, ela vai evoluindo. Mas tem gente que às vezes tem lá 20, 30 anos, mas continua querendo a lata de leite condensado. Só cresceu no tamanho, mas a mente ainda é de menino. E consequentemente ela não vai desfrutar de coisas de gente adulta. Por quê? Porque vai estar fora do alcance das crianças. Existem coisas, irmãos, que estão na prateleira de cima, mas só quem pega é quem está preparado, é adulto. Não vale colocar uma cadeira e subir, tem que estar maduro para pegar, para alcançar no tempo certo. E Deus, Ele deseja que eu e você cresçamos. Deus não quer, irmão, sabe, que você seja uma eterna criança. A fase da infância, ela passa, ela precisa passar, para que a gente se torne maduro. E sabe, irmãos, além de nos habilitar para a gente desfrutar de coisas maiores, a maturidade também revela algo. A maturidade revela que estamos prontos para algo, prontos para ser usados. Quando uma fruta está no pé, você só tira ela quando ela está. Tem uns usuráveis que tira antes, né? Para comer. Quando é que está madura, é que a gente vai tirar. Por quê? Está pronta. Está pronta para quê? Para usar. Aí quando Deus olha para você e vê você maduro, está pronto para eu usar. A maturidade te habilita no lugar onde Deus vai olhar, aquele está pronto, aquela está pronta para usar. Amém? A Bíblia diz
lá no livro de Marcos 4:29, isso mesmo. E quando já o fruto se mostra maduro, mede-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então a maturidade, ela revela, sabe, irmão, o estágio de que nós estamos prontos para o uso, prontos para que Deus nos use, para que Deus, sabe, irmãos, manifeste a sua vontade através da minha vida e da sua vida, porque tem coisas que nós só vamos desfrutar no lugar de maturidade, e a maturidade é um lugar de equilíbrio, nem verde, nem podre, nem verde, nem passado do tempo, é um tempo certo, maduro, no equilíbrio das coisas, tanto na mente como no corpo, sabe, queridos, para que então você esteja pronto para Deus usar você como instrumento da glória dele, amém? Então nós precisamos crescer. Eu preciso sair da fase de infância, sabe, irmãos, até certo momento é até aceitável, sabe, o gugu dadá, até certo momento, sabe, irmãos, é engraçado o gugu dadá, mas quando passa demais do tempo e continua o gugu dadá, a gente fala assim, ixi, é assim ou não é? Passa do tempo, já está lá adolescente, jovem, continua com o gugu dadá, sabe, aquela meninice. Aí a pessoa olha assim, essa aí, não dá para mim não, é menino ainda, é criança, né? E aí, ou seja, aquela pessoa, ela não está pronta, não está preparada, deixa ela crescer, amadurecer. O que nós precisamos entender é que é um tempo, é uma estação, onde o fruto amadurece. Não seja como aquela banana da feira, que é colocado, né, aquele produto lá, um agrotóxico lá nela, que ela amadurece do dia para a noite. Mas o sabor é horrível. Além de que acarreta algumas, né, complicações, nível de saúde, se você consumir muito. Mas aquela que amadurece no tempo certo, aquela é a boa, aquela é a top. Sim ou não é? É verdade ou não é? Meu sogro fala assim, ó, pega essa banana aqui, ó, cheira aí. Essa aqui não tem, como é o nome? Creu, né? Vem creu. Creu. E aí, ou seja, amadurece antes da hora, por meios errados. Mas não é uma maturidade saudável. Mas a maturidade saudável é aquela que alcançamos o nível num tempo certo. E então estamos prontos para aquilo que Deus quer usar você. Tem gente que quer que Deus use, mas não sequer amarelou ainda a casca. Tem gente que quer Deus usa-me, mas nem saiu ainda, irmão, da casca. Continua ainda, às vezes, lá uma semente. Nem sequer germinou. Entenda isso. A maturidade é a segunda coisa que Deus mais deseja que eu e você alcance. A primeira nós entendemos aqui de forma muito clara durante as primeiras semanas. E nós não podemos sair dessa série, irmãos, sem o entendimento de que esse lugar de filhos é apenas o início. Deus quer nos levar a um nível de maturidade como seus filhos. Amém? E nós precisamos passar por esse processo. Deixar, como Paulo falou, quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu queria lá de leite condensado, quando eu era menino. Mas quando eu deixei de ser menino, eu deixei as coisas de menino e passei a ser adulto. Agora eu não quero um lado de leite condensado. Eu quero um bolo pronto, eu quero um carro, eu quero uma casa maior, eu quero, sabe, irmãos, o nível de desejo também cresce junto. Eu vou estar pronto para coisas melhores, eu vou estar pronto para coisas maiores, que na minha infância eu não podia ainda. Então eu não sei em que lugar você está na fase de crescimento, mas se você tem anseio por coisas maiores em Deus, deixa eu te falar, amadureça. Amadureça em Deus. Esteja exposto à palavra, à vontade do Pai, a direção do Espírito Santo dentro de você, porque há coisas que estão fora do alcance das crianças, mas que você, quando amadurecer, você vai chegar lá e vai alcançar. Sabe, tinha coisas que eu me lembro que eu tinha que pedir ao meu pai, pai, pega ali para mim, mãe, faz isso aqui para mim. Hoje não precisa. Hoje eu vou lá, sabe, irmãos, vou e faço o que às vezes meu pai precisava fazer para mim.
Hoje eu estou fazendo isso para Clara. Pai, pega aquilo ali para mim. Aí eu vou lá. Claro, se ela puder, né? E pego. Mas tem coisas que ela quer fazer. Não, você não pode fazer isso. Ah, tem que cortar uma coisa. Não, deixa que eu corto. Você não tem a maturidade ainda para exercer isso. Mas vai chegar um momento que ela vai estar pronta para viver coisas que talvez ela quer agora, mas não pode ainda. Mas que daqui a um tempo ela vai poder. Então, o fato de você não ter o que você quer, não significa que Deus não quer te dar. Significa que você não está pronto para receber. Amém? Então, o que eu preciso fazer? Crescer. Tem brinquedo que você vai num parque, que chega lá, tem lá, né, a altura. Aí ele encosta aí. Tem gente que até é maior de idade, mas é maior de tamanho. E aí não pode. É 1,5 m. Tem 1,45 m. Não pode. Fora da sua alçada. Ah, tem que ter maior de idade para poder entrar na sala do cinema. Com a identidade. Às vezes é cara até de novinha assim, mas tem 20. Mas o cara, não, você não vai entrar. Não, aqui. Ah, tá. Pode entrar. Quem vê cara não vê coração, né? Sabe, irmãos, às vezes a gente não vai poder fazer algumas coisas justamente porque nós estamos no padrão daquilo que deve ser feito. Então nós precisamos crescer. Já vi várias vezes, assim, às vezes vai no parque, aí tem um brinquedo legal, aí os meninos, né, que é mais raio da celebrina, eles querem ir, aqueles tobogã que é, né, cabuloso e tal, aí tem lá a idade, o tamanho mínimo. As guri passam assim, não quer, o cara, não, você não pode, seu tamanho, não sei o quê. Então vai ter que esperar, Talvez você quer entrar na fila, irmão, de gente grande, mas ele está dizendo para você assim, olha, tem que crescer. Você quer entrar na fila de gente grande, mas você tem que ser gente grande, você tem que crescer, tem que amadurecer. Enquanto você não amadurecer, você vai ter que estar na fila de gente pequena, de criança. Esse radical aqui, esse brinquedo radical é para adulto, é para criança, não é para criança. Então, se a gente quer entrar na fila de gente grande, a gente tem que crescer. Se você quer entrar na fila de gente grande, das promessas de Deus, então se torne gente grande. Cresça, amadureça em Deus. Amém? Deixe as coisas de menino para trás, gente. Deixe as coisas de menino para trás e avance para frente, porque a maturidade nos habilita a desfrutar de coisas que a imaturidade nos proíbe. Só por meio da maturidade. Tem coisas que você não ganhou ainda, não é porque você está em pecado, não é porque você, sabe, irmãos, Deus não gosta de você, não é porque você não merece. Não, Deus ama você, você até merece, mas não está pronto. Não é pecado não, você está certinho, graças a Deus, está ali em santidade, está em paz com o Pai. Dá uns deslizezinhos, mas isso não te, sabe, tira do lugar onde Deus te abençoa. Mas Deus olha assim, não, está pequeno, não dá para eu dar a ele. Se eu der para ele, eu posso atrapalhar o desenvolvimento dele. Sabe, eu posso alimentar uma infantilidade no coração dele. Se eu achar que ele está pronto para desfrutar de tal coisa. Se eu sou um menino e eu recebo coisas de gente grande, eu vou achar que aquele é o padrão. E vou continuar menino. Não vou crescer. Então, ou seja, a gente acaba estragando. Quantas crianças hoje, irmão, que estão hoje na adolescência, não sabem ouvir um não. Já são jovens, não sabem ouvir um não. Por quê? Porque quando era criança, o pai dava coisa de gente adulta. E ele cresceu com aquele comportamento, não amadureceu. Está lá com 20, 25 anos, mas com a mente de 12, de 13, de 15. Quem estragou? O pai, que deu o que não era para ter dado naquele tempo. Então Deus não quer estragar você. Deus não vai estragar você. Ele morreu por você. Você acha que ele vai botar, sabe, vai comprometer a obra que ele fez em você? Pergunta para o seu lado, você acha que Deus vai comprometer? Faça um dedinho para ela assim, ó. Não. Então a saída não. Então a lógica é
crescer, amadurecer. Porque quando o pai perceber que você está pronto, você está pronta, ele vai fazer uma surpresa para você. Ele diz aqui, ó, já, pai. Você está pronto, você está pronta. E então você vai desfrutar da melhor forma. Irmão, tem gente que tem adolescente dirigindo, fazendo besteira, não tem maturidade para dirigir um carro, não tem maturidade para administrar um veículo que pode matar alguém, que pode causar um acidente, não tem nem sequer, noções práticas da condução. Existe um tempo certo para isso, existe a hora certa para isso, e tem pai dando a menino de 12 anos, irmãos. Quantas, tragédias a gente já tem visto aqui na cidade, não precisa ir longe não, de jovens, adolescentes, que bateu no muro, que atropelou não sei quem, e quando vai ver, menino de 12 anos. Quem é errado? É o pai. Porque deu a ele algo que não era para dar, não era a hora certa ainda. Mas o nosso Pai celestial, Ele só vai te dar na hora certa. Porque você vai estar pronto, preparado para administrar. Você vai ter maturidade para administrar. E aquilo de fato vai ser bênção na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor.